Vamos então falar com o Theo Cury sobre esse assunto segurança pública e aí dividir, né, nas respectivas caixas, né, Theo, o que é o PL antifacção, o que é a PEC da segurança pública, mas todos relacionados a esse tema que deve dominar as eleições do ano que vem, já que é uma das principais preocupações da população brasileira. PEC da segurança pública, grande aposta do governo federal, justamente mirando o ano de 2026. E você tem o PL antifacção, que teve aquela tramitação para lá de turbulenta na Câmara dos Deputados. O que esperar agora no Senado, Theo? A ideia agora é que haja um alinhamento melhor e mais claro para que esse texto de fato avance. E havia uma preocupação do governo, Carol, com relação a esse desgaste recente entre o Congresso Nacional, tanto a Câmara e o Senado, e o Executivo e o Palácio do Planalto, por conta de algumas insatisfações que distanciaram os presidentes da Câmara e do Senado do governo do presidente Lula e dos principais interlocutores do governo do presidente Lula com a cúpula da Câmara e a cúpula do Senado. A gente está falando, por exemplo, desse distanciamento do Hugo Mota, do líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias. Essa foi uma das primeiras, um dos primeiros sinais de insatisfação ali na relação entre eles. O Hugo Mota também, que parou de falar com tanta frequência, por exemplo, com o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcanti. Então, um distanciamento dos dois principais partidos ali da Câmara dos Deputados, dos dois grandes partidos da Câmara dos Deputados. Também houve um descontentamento do senador Davi Alcolumbre com a escolha de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, um rompimento com o líder do governo, Jacques Wagner, que é senador da República e era próximo de Davi Alcolumbre. Então você vê, houve um distanciamento nos últimos tempos que poderiam colocar em risco uma série de projetos e propostas do governo que estão em tramitação no Congresso Nacional. Um desses temas era a PEC da segurança. Agora, com essa discussão marcada para terça-feira, dá um respiro para um desses principais temas do governo no ano voltado para a segurança pública, que é um dos principais assuntos que vai demandar muita discussão e muito debate para as eleições de 2026. Por mais que não seja uma atribuição exclusiva do governo federal, é uma atribuição prevista na Constituição pelos governos estaduais, o governo tem tentado capitanear uma reformulação no sistema de segurança, nas atribuições, para dar mais efetividade. Essa é a proposta com a PEC da segurança. No meio do caminho também teve a apresentação do projeto de lei antifacção, teve muita treta envolvendo o projeto de lei antifacção por conta de alterações no texto propostas pelo ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal Guilherme Derrite sobre as atribuições, por exemplo, da Polícia Federal, que teria de ficar muito submetida a algumas amarras de governos estaduais que inibiriam o trabalho investigativo. Essa era a principal crítica da Polícia Federal, fez inclusive com que o diretor-geral da Polícia Federal na época dessas alterações, não viajasse, por exemplo, para Belém, onde a gente estava lá acompanhando a COP30. Ele participaria de um painel ali na Conferência sobre Mudança Climática das Nações Unidas, mas deixou de viajar para participar das negociações aqui em Brasília e conseguiu, no final das contas, que houvesse um recuo por parte do Guilherme Derrite com relação do que diz respeito à Polícia Federal. Há uma expectativa agora de que esses textos avancem, de que tanto a gente está falando, como a tarja mostra, do relatório da comissão para quinta-feira e a PEC da segurança, essa discussão marcada para terça-feira, para que o governo consiga avançar essa proposta em meio a essas dificuldades que tem tido na articulação com o Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que já tinha uma perspectiva melhor, mais positiva no Senado para o governo do presidente Lula, mas diante das insatisfações da cúpula do Senado, na figura, obviamente, de Davi Alcolumbre, com a indicação de Jorge Messias, melou um pouco e dificultou um pouco mais essa relação que estava vindo bem na avaliação do governo.
É como tudo isso está conectado, né, até os assuntos aí de Brasília, no caso da PEC da Segurança Pública, que a gente traz aqui em destaque também na conversa com o Theo, uma das principais apostas do governo federal, quer o avanço ainda esse ano, justamente para evitar uma contaminação ainda maior desse debate eleitoral de 2026, porque foi um tema que enfrentou resistências, inclusive de governadores. A conferir, então, como se darão as conversas na próxima semana. Theo, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.